E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Então, gente, no vídeo passado eu estava falando sobre os fundos imobiliários e lá apareceu algumas coisas sobre contrato de locação, contrato típico, contrato atípico. Então decidi fazer um vídeo sobre isso, explicando o que são cada um desses contratos. Quando a gente compra as cotas de um fundo imobiliário ou a gente está avaliando cotas de um fundo imobiliário para comprar, a gente tem que avaliar qual tipo de contrato que é vigente sobre aqueles imóveis, pelo menos sobre a maioria deles, para ver se o contrato é típico, atípico ou de participação. Então eu vou explicar aqui para vocês o que é cada tipo de contrato, começando pelo contrato típico. Então, o contrato típico geralmente ele dura 5 anos, mas não é porque está na lei que está dizendo que ele tem que durar 5 anos. É porque, segundo o artigo 51 dessa lei que está sendo citada, quando o contrato é de no mínimo 5 anos, o locatário tem o direito de pedir uma renovação desse contrato na justiça, caso o contrato se encerre e ele deseje o contrato por mais tempo. Isso acontece para proteger o locatário no caso de, por exemplo, imagine que ele faça um salão de cabeleireiro e aí durante 5 anos ele tem aquele ponto lá, ele cria uma identidade, todo mundo sabe que aquele salão é lá e depois de 5 anos ele não pode mais estar lá porque o contrato acabou. Então por isso ele tem esse direito de poder renovar por mais 5 anos. Geralmente esses contratos são reajustados todo ano pelo IPCA ou pelo IGPM. Fica a critério das duas partes, isso vai estar no contrato. E no terceiro ano, esse contrato vai ser revisionado. Se, por exemplo, naquela localidade os aluguéis estiverem mais caros do que aquilo ou mais baratos, as partes podem entrar em acordo para chegar no valor certo que eles acham que deve custar o aluguel. E também, caso o locatário resolva sair, ele tem que pagar uma multa. Geralmente não é uma multa muito alta, coisa de 3 até 6 vezes o valor do aluguel. Não é uma multa que vai prender o locatário lá. E esse contrato, quando chega no último ano, ele é totalmente renovado. O próximo contrato pode ter qualquer valor de aluguel que não tem que ter nada a ver com o valor anterior do aluguel. Então, já no contrato atípico, ele também vai durar 10 anos ou mais. E ele também é um contrato que é reajustado pelo IPCA ou pelo IGPM. Só que nesse caso, ele é somente reajustado. Ele não tem aquela revisão do contrato a cada período de tempo. Ele começa no valor e ele é simplesmente reajustado pela inflação. E esse tipo de contrato, ele também tem o seguinte: se o locatário decidir sair antes de terminar o prazo, ele tem que pagar todos os aluguéis que vão vencer até o dia que o contrato acabar. Por exemplo, se ele está no 4º ano, o contrato tem 12 anos, ele tem que pagar os 8 anos restantes para poder sair daquele imóvel. Esse tipo de locação ela é muito comum nos contratos de Build to Suit and Sale and Leaseback. Build to Suit é quando uma empresa vai lá, constrói um imóvel e ela constrói esse imóvel sob encomenda para um determinado inquilino. E então esse imóvel ele é muito específico para aquele inquilino. Caso ele saia daquele imóvel, talvez o imóvel seja até inutilizado, ou então tem que passar por uma reforma muito grande para atender novos inquilinos. And Sale and Leaseback é outro tipo de operação onde é feito o seguinte: por exemplo, uma agência bancária, onde isso é mais comum, pega, vende o imóvel do qual ela é dona e aluga de volta. Porque é interessante para a empresa que ela tenha caixa e não ter aquele imóvel parado. Então ela vende o imóvel e realuga para ter caixa para fazer suas operações. Então, agora nos contratos de participação, eles são muito comuns em shoppings e eles são muito parecidos com um contrato típico. Só que a diferença que surge é que num shopping, o locatário, o lojista, ele pode pagar até 13 ou 14 aluguéis em um ano, porque o shopping ele é um local concorrido, então o lojista ele tem que estar lá pagando bastante para poder estar vendendo seus produtos lá. E também outra diferença nesse contrato é que o lojista ele vai pagar ou um aluguel fixo ou uma porcentagem desse faturamento. O que for maior ele vai pagar. Por exemplo, no mês do Dia das Mães, mês do Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Natal, Black Friday, essas datas onde vai ter mais vendas, provavelmente as lojas vão pagar um percentual do faturamento para o administrador do shopping.
Então, gente, é por isso que a gente tem que estar bem atento quanto ao tipo de locação que existe em cada imóvel dos fundos que a gente está avaliando, para saber quando que esses fundos podem ter dificuldade para conseguir renda e, consequentemente, fazendo com que nossa carteira se torne menos rentável. É importante a gente ter essa atenção. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma crítica, alguma sugestão, alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários. Muito obrigado, valeu, gente. Falou, beijo!